Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Aqui Deus está revelando que o desejo dele para o seu povo não era apenas que ouvissem os seus mandamentos, mas que guardassem os seus mandamentos e memorizassem a sua palavra. Se você tem dificuldade de memorizar, se você é uma pessoa que sempre diz, eu não consigo decorar esse versículo, não consigo lembrar das histórias bíblicas corretamente, esse vídeo é para você. Eu não acredito que a memorização seja algo secundário na nossa vida cristã. Eu acredito que a memorização é uma ferramenta incrível que Deus nos deu e deu a todos para que nós possamos renovar a nossa mente no pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, queria te lembrar de se inscrever, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitos têm essa dificuldade, muitos precisam ouvir aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Então, deixe seu like aí, coloca um comentário legal e vamos ter essa conversa que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Como eu disse no início, eu não acredito que a memorização ela seja um privilégio para alguns. Eu acredito que todos nós temos essa capacidade. O exemplo disso é que você sabe o seu nome de cor, você sabe o nome dos seus pais, você sabe provavelmente a rua que você mora, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade. E se nós fôssemos citar o tanto de coisas que o seu cérebro tem memorizado, nós não conseguiríamos escrever elas em um livro de 10.000 páginas. Todos nós, quando éramos crianças, a nossa mãe, o nosso pai nos ensinaram a escovar o dente, nos ensinaram os movimentos, nos lembravam toda noite, porque senão nós iríamos dormir sem fazer isso. E quando nós crescemos, escovar os dentes se torna algo tão natural. Nós fazemos isso de olhos fechados, às vezes até quase dormindo. Por quê? Porque nós memorizamos. Aquele conhecimento deixou de ser uma coisa externa e se tornou algo interno, faz parte da gente. Assim como andar, falar, se comunicar é uma das maiores provas de que você possui uma memória incrível e que nenhum computador desse mundo possui. Nós nos comunicamos, nós aprendemos as expressões do nosso idioma. O português é uma língua difícil, né? Quando eu fui aprender inglês em 2021, eu aprendi alguns métodos de memorização justamente para que eu pudesse aprender inglês de forma mais rápido e eu vi que funcionava. Eu vi que aprender a repetir o conteúdo de forma correta e no tempo certo faz com que o nosso cérebro se torne uma máquina de memorização, a ponto de que em 6 meses eu já estava conseguindo escrever, ouvir e entender muita coisa em inglês, coisas que muitas pessoas demoram anos para fazer, mas porque eu usei o método correto. É óbvio que esse vídeo aqui não é um vídeo de método de memorização, por mais que eu vou dar umas dicas para você gravar, mas o que eu quero falar aqui é que todos nós podemos meditar na palavra de Deus e fazer com que o diabo não tenha espaço de entrar com sofismas por falta de conteúdo bíblico. Não, que você possa ser uma pessoa que tenha a palavra no seu coração e na sua mente. Que você seja uma pessoa que experimente a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor através da renovação da sua mente, como Paulo disse em Romanos 12, versículo 2. Esse versículo mesmo que eu acabei de citar, eu decorei quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que nós íamos participar de um retiro de carnaval ou retiro de verão e o tema dele ia ser o capítulo 12 de Romanos. E alguns adultos da igreja se propuseram a decorar o capítulo, até porque havia um pastor que até me inspirou muito e ele sempre tinha um hábito de memorizar as escrituras e de incentivar a igreja a fazer o mesmo. E eu falei, vou decorar. Meu pai ia decorar, eu falei, vou decorar também. E comecei a memorizar e cheguei naquele retiro com Romanos capítulo 12 totalmente decorado, versículo por versículo. Depois disso, quando eu tinha meus 8 anos, fiquei com mais fome, comecei a decorar alguns capítulos de João, alguns versículos de João capítulo 1, acho que do verso 1 ao verso 14, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 16, e comecei a praticar isso. E eu lembro quando eu tinha 9 anos, eu e meu irmão Luiz, a gente queria se batizar,
E o pastor brincou comigo dizendo: olha, eu só vou te batizar se você memorizar o livrinho aqui da catequese. Era basicamente um folhetinho assim, cada página era desse tamanho e tinha um versículo bíblico nela. Então devia, sei lá, ter uns 20 versículos, eu não lembro. Mas não memorizei a quantidade que tinha. Só sei que eu peguei e memorizei. E cheguei para ele citando os versículos e as referências. E então eu fui batizado, né? Era uma brincadeira que o pastor tinha feito, mas acabou que isso foi bom para mim porque aqueles versículos nunca mais saíram do meu coração. Meu irmão, se você nunca teve essa experiência, eu quero dizer, não existe algo mais incrível do que quando a palavra não é apenas algo que você escuta exteriormente, mas algo que está no seu interior. Quantas vezes na minha adolescência e até hoje, quando vem uma tentação ou quando eu tentava olhar para algum outro lugar e duvidar de alguma coisa, aquelas palavras estavam no meu interior. O próprio salmista disse isso: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Muitas das vezes nós somos uma igreja fraca, uma igreja que facilmente é manipulada porque falta conhecimento. Como em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós somos uma igreja com pouco conhecimento da palavra de Deus, então nós vamos facilmente ouvir a palavra de Satanás. Agora, quando eu estou, às vezes, conversando sobre as escrituras com alguém, ou eu estou pregando, e eu acabo citando muitos versos e às vezes com as referências, e algumas pessoas dizem para mim: cara, eu não consigo fazer isso que você faz. Eu queria ter a capacidade cognitiva que você tem. Eu queria ter a capacidade de memorizar como você tem, porque eu não gravo as coisas facilmente. E eu olho para essas pessoas e eu sempre digo a mesma coisa, que a memorização não necessariamente tem a ver com a minha capacidade cognitiva, mas com o tanto que eu estou exposto àquela repetição. Um exemplo disso, se você vai numa oficina mecânica, você leva o seu carro até lá, e aquele profissional ele vai ver o motor do carro, vai analisar as peças, ele sabe o nome de cada peça, sabe a melhor marca para cada situação, e você olha para aquele homem e diz: cara, esse homem tem uma capacidade cognitiva gigantesca, porque eu não consigo memorizar o nome dessas peças. Mas na verdade, aquele homem não é diferente de você. Ele apenas está exposto àquelas mesmas peças e fazendo o mesmo trabalho todos os dias por muito tempo. E isso faz com que aquela informação seja natural para ele. A mesma coisa também acontece com as escrituras. Muitas pessoas dizem que não conseguem decorar, mas na verdade, quando você vai ver a vida de leitura daquela pessoa, é uma vida de leitura muito rasa. Aquela pessoa até lê 3 capítulos por dia e dá lá o checklist no devocional dela, mas quantos de nós de fato meditamos aquilo que estamos lendo? Meditar não é apenas nós lermos algo e passamos para frente, nós lemos e nós meditamos. Nós gastamos tempo pensando naquilo. Quando nós avançamos um pouco mais na leitura, nós voltamos para aquele texto e nós lemos aquilo de novo e repetimos aquilo de novo. E isso faz falta. Faz falta essa repetição porque a principal coisa que faz o nosso cérebro decorar é a repetição. E a repetição no tempo certo. Quando nós repetimos algo, nós estamos mostrando para o nosso cérebro que aquela informação ela é importante para nós. Então, quanto mais valiosa for aquela informação para você, o seu cérebro vai ter maior capacidade de reter aquilo, porque o nosso cérebro ele está a todo momento apagando certas informações e esquecendo de certas informações justamente para que haja mais espaço. Então é como você pega o seu celular que está sem memória, igual esse aqui, que eu tenho, sempre que eu vou gravar um vídeo eu tenho que apagar 3, para dar mais espaço e você poder colocar um conteúdo ali que você de fato acredita que é essencial. Então o seu cérebro faz isso todo dia. Você passa ali no calçadão, no centro de Juiz de Fora, você vê o rosto de centenas de pessoas. No final do dia você não vai lembrar o rosto de nenhuma delas, porque não é importante. Mas às vezes o rosto do seu professor que te deu aula na 5ª série, se você encontrar ele na rua 10 anos depois, você vai lembrar dele. Porque aquele é um rosto que o seu cérebro entendeu que era importante. Afinal, você via aquele professor todo dia. Se eu perguntar para você o que você comeu na semana passada, na quarta-feira, no café da manhã, provavelmente, a não ser que você seja um glutão, daqueles bons mesmo, você não vai lembrar o que você comeu. Porque não era tão importante, foi algo comum, foi um dia comum. Mas talvez o que foi servido no jantar do seu casamento, você vai lembrar. Talvez você lembra
do doce que você comeu quando você fez uma viagem para tal lugar, e você lembra até do sabor, você lembra dos detalhes daquele dia, porque aquele dia foi um dia importante para você, e isso faz com que o seu cérebro grave aquilo. E até mesmo uma pregação que você ouviu no dia que você se converteu, uma pregação que você ouviu que marcou a sua vida e mudou a sua vida, e você lembra das palavras daquele pregador, porque aquilo foi importante na sua vida. Então, o primeiro passo para nós memorizarmos a palavra de Deus é termos ela como preciosa. Não faça o seu devocional apenas como quem está lendo mais um livro. Não leia os versículos ou não escute apenas uma pregação por escutar. Não escute um vídeo como esse apenas por escutar. Escute como alguém que está ouvindo algo precioso. E quando ouvir algo precioso, repita aquilo. Veja no dia seguinte ou daqui uma semana, se lembre daquilo que você ouviu, leia de novo. Eu tenho certeza que aquilo vai começar a gerar em você uma internalização da palavra de Deus. Ou seja, não é apenas algo que você escuta e sai, mas algo que você escuta, entende, aprende e então está apto para praticar. Um exemplo também muito claro a respeito da sua capacidade de memorização é o fato de quantas músicas você lembra. Você sabe músicas de cor, músicas que você ouvia na sua infância, você sabe quantos refrões, não sei, de louvor você sabe decorado e você canta, às vezes sem pensar na letra. Mas por quê? Porque você escutou ela de manhã, aí era uma música boa, aí você botou pra ouvir de novo no seu secreto, era uma música melhor ainda, você botou de novo no seu carro, indo pro trabalho, e você canta. Então você não está apenas ouvindo de forma passiva aquela música, mas você canta junto com ela, e quando você erra a letra, você conserta porque você ouviu ela de novo no outro dia. Então você tem facilidade de decorar as músicas porque você está sempre ouvindo. Memorizar a palavra também não é algo que você faz, não é? Você não precisa estabelecer uma metodologia para memorizar a palavra, você apenas precisa meditar nela de dia e de noite. Como a gente leu em Deuteronômio, os pais deveriam ensinar os filhos ao acordar, ao caminhar, ao se deitar, ou seja, o filho ouviria da palavra de manhã, à tarde, à noite. Minha pergunta para você é, será que esse filho ele memorizaria a Torá? Será que esse filho memorizaria a lei de Deus? Com certeza, porque ele estava sendo exposto a uma repetição diária. No ano passado, depois de que eu tinha decorado essa catequese, eu não me lembro de pegar a Bíblia com um método para decorar o versículo, sabe? Ter essa intenção. Não, mas acabou que por ler e por estar sempre falando a palavra, muitos outros versículos eu tenho memorizado. Mas ano passado eu senti a necessidade de ser intencional de novo em voltar a memorizar. Além daqueles que a gente aprende mesmo sem ter essa intenção, apenas por fazer e fazer e fazer, eu falei assim, cara, eu preciso voltar a praticar isso na minha vida porque eu sei que isso é importante. E aí meu pai começou um estudo aqui na igreja sobre Efésios. Efésios já era um livro que eu tinha lido mais de 20 vezes, meditado, ensinado sobre ele várias vezes mesmo. Então eu já conhecia o livro, já conhecia o que Paulo ensinava, já conhecia o conteúdo, mas nunca tinha parado para memorizar de fato. E eu peguei, e dentro de um ano, comecei ano passado em abril, e dentro de um ano eu consegui memorizar os 6 capítulos de Efésios. Então hoje eu consigo falar o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 6, versículo por versículo, citando a referência de cada um deles. Mas eu fiz isso não apenas como alguém abafado ali para decorar, porque senão você poderia fazer isso em 3 meses, mas logo depois você esqueceria. Eu fiz isso paulatinamente. Um versículo, gastava tempo com ele, eu lembro de chorar lendo, sabe? Então aqueles 5 versículos eu orava sobre eles, lia de novo, e aquela revelação entrando no meu coração, conseguindo entender, pedindo a Deus por Espírito de sabedoria e revelação. Então os versículos que eu decorava, eu falava sobre, eu repetia, e isso fez com que eu conseguisse memorizar e ter a memória de Efésios inteiro a longo prazo. Então são versículos que eu sei que eu não irei esquecer, porque não foi uma memorização como, por exemplo, e agora você vai entender o que eu quero dizer. Você na escola com certeza já teve essa experiência. Tinha uma prova de uma matéria provavelmente que você não gostava e você precisava fazer uma avaliação. Então você na última semana enchia de vídeo no YouTube, memorizava as fórmulas e fazia a prova, conseguia tirar a média, mas depois de um mês daquela prova, você não lembrava absolutamente nada daquela matéria, porque você colocou
aquilo na sua memória a curto prazo, que a gente chama de short memory, mas não colocou ela na sua memória a longo prazo, ou seja, na sua long memory. Ou seja, existem coisas que você nunca vai esquecer, mas existem coisas que você provavelmente vai esquecer dentro de 5 minutos, 15 minutos. Porque você não repetiu, você não meditou naquilo. Então, basicamente, a memorização ela vem por repetição e isso está disponível a todo mundo. O que eu não gosto é quando as pessoas usam uma dificuldade que elas possuem como uma muleta. Como eu tenho uma desculpa para não memorizar, eu tenho uma desculpa para não guardar os versículos, eu tenho uma desculpa para... Não, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que se movem pela fé. Se Deus quer que nós memorizemos a palavra, se Deus quer que nós guardamos a palavra, por mais que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, Deus não quer que você memorize a palavra. Meus irmãos, nós não podemos ser incoerentes. É óbvio que memorizar a palavra não é tudo. Memorizar os versículos e saber de cor não muda a sua vida. Mas não significa que não seja importante e não significa que não seja necessário. Nós precisamos ser homens que possuem a palavra afiada. O próprio apóstolo Paulo disse isso para Timóteo, que você seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Alguém instruído na verdade. Uma pessoa instruída na verdade, ela vai sim conhecer a palavra no seu coração e na sua mente. E eu sei que você pode vivenciar isso e começar a praticar isso agora na sua vida de forma intencional. Nesses últimos 3 meses aqui na igreja, nós tivemos uma intencionalidade com as crianças para ensinar elas sobre oração. E nesses 3 meses, eu vi elas decorando versículos bíblicos. Então nós dávamos os versículos e em uma semana elas memorizavam. E algumas delas memorizavam até os versículos dos outros, de tanto ouvir os outros citando os versículos. E algumas delas memorizaram 8, 9 versículos. E isso é uma bênção. E elas nunca mais vão esquecer eles. Se você fizer isso, tanto na sua vida, quanto na vida do seu filho, quanto na sua igreja, eu tenho certeza que nós seremos uma igreja mais fortificada e mais enraizada na palavra do Senhor. Porque é quando nós renovamos a nossa mente na palavra que nós damos de fato frutos de justiça. E agora, para você que ficou até o final desse vídeo, eu queria te dar mais um macete para você memorizar de forma bem rápida. Você memoriza quando você escuta, você memoriza quando você lê, quando você escreve, mas a melhor forma de você memorizar, e isso é comprovado cientificamente, é quando você ensina. Porque quando você ensina, o seu cérebro absorve muito melhor aquilo. E uma coisa que eu acho que me ajudou muito, que é uma coisa que eu sempre fiz, tudo que eu aprendo, eu ensino. Tudo que eu aprendo, eu repasso. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então quanto mais eu recebo, mais eu dou. E quanto mais eu dou, mais Deus me dá. E eu vejo quanto que isso faz eu internalizar aquilo que eu tô aprendendo. E eu acredito que se você começar a fazer isso, se é uma pessoa que tudo que aprende de Deus, você está disposta a repartir o pão, você vai conseguir internalizar aquilo de forma melhor. E também, por mais que a gente falou sobre coisas humanas aqui, capacidades humanas de memorizar, eu acredito na capacidade do Espírito Santo. E mesmo que você fosse uma pessoa incapaz, que tivesse um déficit muito grande de memorização, o Espírito Santo pode te capacitar e te ensinar e te ajudar a guardar a palavra, porque eu sei que esse é um desejo de Deus para nós e para o seu povo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo edificou você, se te ajudou, coloca aí nos comentários e compartilha para alguém que precisa ouvir também sobre isso. Deus abençoe e até a próxima.